Olá, crianças, tudo bem? Sou a professora Loruama, professora de História e de Geografia do Colégio Caixinha do Saber. Hoje nós vamos começar o nosso segundo bimestre de História, tá bom? História. Eu preciso que vocês peguem o sistema de vocês, o sistema Max, e localizem a página 2, que vai iniciar a unidade 3, que tem como tema Primeiros Habitantes do Brasil, tá bom? Os primeiros habitantes do Brasil, eu dividi em partes, essa é a primeira parte, tá bom? E essa é uma aulinha para o 4º ano dos alunos do Colégio Caixinha do Saber. Vamos para a aula, então? Vem com a gente. Bora lá. Perguntinha. Primeiro, observe a imagem, tá? Você tá vendo... Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Você está vendo... Aqui. Tem um grupo de pessoas. 1, 2, 3, 4 pessoas e uma criancinha, certo? 5 pessoas. Vamos lá. Essas pessoas, elas estão fazendo um trabalho, né? Estão trabalhando. Observe esta terceira pessoa aqui, ó. Ela está fazendo um trabalho manual, certo? O que provavelmente elas estão fazendo? Observem o produto final aqui embaixo. São objetos feitos de palha, correto? Então, segunda perguntinha. Em sua opinião, atenção você, criancinha do 4º ano, em sua opinião, por que os povos indígenas podem ser considerados habitantes mais antigos do Brasil? Atenção, dou-lhe 1, dou-lhe 2, respondeu certo? 3. Respondeu correto quem disse que é porque eles já estavam aqui no nosso continente, no nosso território, antes, bem antes, muito antes da chegada dos portugueses, dos nossos colonizadores, certo? Tudo bem até aí? Mas então, hoje, a gente vai observar como, de que forma eles viviam. Vamos para a próxima telinha? Primeiro, vamos lá. Esse conteúdo vocês já tiveram noção. Os habitantes do planeta surgem, os primeiros homens surgem na África, certo? Possuem características inicialmente nômade, que são pessoas andarilhas. Daqui a pouco a gente fala mais sobre eles. E observem a setinha vermelha, ela vai subindo a África e ao longo dos anos, eles vão povoando outras terras, certo? Em um período de bastante glaciação no nosso planeta. Essa ponta aqui que separa a Ásia da América contém água, é chamado Estreito de Bering. O Estreito de Bering, no período de glaciação, houve o seu congelamento da água, e os povos que estavam aqui, eles puderam continuar sua jornada, atravessaram e chegaram no continente americano. Com o passar do tempo também, eles foram se deslocando até chegar no sul da América do Sul. Alguns povos habitaram onde hoje é o México, outros desceram mais um pouquinho e vieram para o nosso território Brasil, certo? Que vai dar origem aos povos que aqui habitaram.
E outros, observem a setinha vermelha, ó, foram em direção, aqui está a Cordilheira dos Andes. Eles habitaram aí também, tá? E como era que eles viviam? O que faziam? Inicialmente eles eram nômades, habitavam, né, cavernas, viviam em pequenos grupos. Esses grupos eram bem definidos, o trabalho entre homem e mulher, o trabalho era dividido por sexo. Os homens estavam responsáveis em caçar, proteger, levar alimento para as suas aldeias, e as mulheres preparavam o alimento e cuidavam das crianças e da aldeia. Certo? Tudo bem até aí? Vamos prosseguir então. Esses habitantes que vieram aqui para o nosso território, eles deixaram o que a história chama de vestígios. Crianças, o que são vestígios? São sinais que os humanos, os pré-históricos, deixaram ao longo do tempo. São sinais. Já já a gente dá exemplo disso daí. O que a gente está vendo agora é a Serra da Capivara, fica dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí. É um dos sítios arqueológicos mais importantes que o Brasil possui, tá bom? Outro sítio arqueológico também muito importante que o Brasil possui é o de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então, lá, vocês estão observando aqui, que lá no sítio arqueológico de Lagoa Santa ainda são feitos trabalhos, olha aqui, ó, vestígios, o que eu tinha falado para vocês, fazem escavações, vários profissionais, arqueólogos, historiadores, antropólogos, eles fazem essa reunião, né, de trabalho, eles fazem um trabalho em conjunto e procuram, tentam encontrar objetos fósseis, vestígios que vão aos poucos explicando esse nosso passado. Uma curiosidade foi no sítio arqueológico de Lagoa Santa que foi encontrado, olha aqui, o fóssil mais antigo da nossa América do Sul. Esse fóssil foi analisado e foi chegado à seguinte conclusão: isso daqui é a reconstrução, tá? Possivelmente tenha tido esse formato, né? Essa face aí, e chegaram à conclusão de que se tratava de um crânio feminino. Então, batizaram de Luzia. O significado, por que eles batizaram com este nome? Porque Luzia significa luz, né? Então, foi o fóssil que deu aquele estalo, aquela luz para entender o nosso passado, o passado aqui do nosso querido Brasil. Vamos a seguir, então? Essa é uma vista aérea da aldeia de Aira, no Mato Grosso, e essa aldeia, ela fica no centro-oeste, né, brasileiro, e que possui alguns hábitos, alguns costumes ainda ancestrais, certo? Eles vivem em comunidade, observem que a habitação deles ainda é coletiva, daí vocês vão entender o porquê do tamanho dessas casas indígenas, olha o tamanho, isso significa que habita geralmente um grupo de 20, 30 até 40 pessoas aí, e tem a casa oficial, a casa principal, que é onde eles fazem as maiores reuniões deles, alguns rituais são feitos aí dentro dessa oca principal, certo? Então vamos lá. Características principais dos primeiros habitantes do Brasil. Não esqueçam, eles eram nômades. Repitam comigo.
Nômade. O que era um nômade? Pessoa que não tem habitação fixa. Olha aqui na imagem. Olha aqui, ó. Está em uma caverna. Geralmente, nessas cavernas, eles faziam desenhos. Olha aqui, ó. Para isso, a história chama de arte rupestre ou pintura rupestre. Então, ó, devagarinho. Nômade, pessoa que não tem habitação fixa. Ele é itinerante, ele é andarilho, tá? Também significa tribo ou etnia, pequeno grupo de pessoas. Pequeno grupo de pessoas. Quantos professores, mais ou menos? Entre 20, 25 a 30 pessoas. Viviam em bando, tá? Que não se fixava em lugar nenhum. Ficava aqui, ficava por um período, acabava o que eles supostamente utilizavam, acabavam, né? Eles imaginavam que acabava o alimento, eles saíam dali e iam para outro local que tinha alimento farto. Tudo bem? Isso é um nômade. Observem também a vestimenta deles. Tinham pouca vestimenta. Outra característica desse grupo pré-histórico aí que viveu aqui no Brasil por volta de 11.000 anos atrás, aproximadamente. Eles dominavam o fogo e tinham habilidades com as mãos, com alguns instrumentos como arco, lança e mais à frente, bem mais à frente, flecha, né? Vamos lá para o próximo. Outra característica bem importante deste período aqui no Brasil é que existia uma coisinha que ficou conhecido como megafauna. Vamos lá, devagar. Vamos aprender aí o que seria a megafauna. Ó, a gente pega a palavra e vamos dividir aqui. Mega, o que é mega? Significa grande, certo? Mega, o que é algo mega? Algo grande. O que é fauna? Puxar para cá. Fauna, animal, certo? Então, grande animal. Megafauna é um grande animal. Ao pé da letra significa conjunto de animais extintos que viveu com os seres humanos na pré-história. Esse daqui é o Glyptodon. Ele é da família. Você já deve ter visto algo parecido, será? Respondeu certo quem respondeu tatu. Ele é da família do tatu. Só que a megafauna, principalmente as que viveram aqui no Brasil, tinham como principal característica serem, obviamente, grandes. Há relatos de que eles tinham o tamanho aproximadamente de um carro pequeno, tá bom? De um carro pequeno, e que eles pesavam entre 40 e 45 quilos aproximadamente, né? Mais ou menos isso. Esses animais viveram aqui na pré-história do nosso querido Brasil, megafauna, tá? Dentro do habitat, né, desses grupos nômades que tinham habitação provisória, a gente tem as cavernas, as artes de cavernas. Observem que essa mesma imagem está aí na página 5 de vocês, página 5 do material. É a mesma pintura rupestre, tá? Fica na Serra da Capivara. Observem que existem vários tipos de artes rupestres, tá? Inclusive, aqui no Brasil nós temos uma variedade muito boa, muito grande de arte rupestre, tá bom? Crianças, até aí tudo bem? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Nosso próximo conceito de hoje é sambaquis. Devagar. Repitam comigo que vamos grifar. Sambaquis. O que são sambaquis?
Também são sítios arqueológicos, tá bom? Só para a gente entender. São sítios arqueológicos. Só que esses chamados sambaquis são sítios arqueológicos, geralmente estão localizados no litoral do Brasil e do mundo, né? Existem sambaquis espalhados pelo mundo. Atenção, ao pé da letra. São montanhas, morros, montes, como esse que você está vendo aqui, ó. Tá? Formados pelo acúmulo de conchas, geralmente conchas. Só conchas, professora? Como assim? Não, não são só conchas, mas na maioria são conchas. Existem também outros resíduos que, com a ação do tempo, o tempo chove, chove, sol, chove, tem sol. O que acontece? Vai compactando essas conchas, esses resíduos. Os historiadores, os arqueólogos, eles vão nesses sítios arqueológicos e também fazem escavações. Olha nessa imagem aqui, ó. Eles encontram objetos feitos de pedra, esses daqui são de pedra polida, ó, utensílios feitos de pedra. Outros utensílios funcionavam no caso, como utensílios para alimentação, né, para armazenamento e alimentação, como por exemplo este daqui, uma pequena travessa, por exemplo, olha outro aqui, ó. E com isso a gente chega à conclusão de que existiam grupos humanos vivendo no Brasil, no seu interior, né, no meio do Brasil, como, por exemplo, a Serra da Capivara, como, por exemplo, a Lagoa Santa, em Minas Gerais, como existem grupos que viviam no litoral, são exemplos os sambaquis, tá bom? Então, nós temos dois grandes grupos nômades, os que viviam no interior do país e os que viviam no litoral, certo? Tudo bem? Todos os dois grupos com hábitos e costumes parecidos. Eram nômades, caçavam, pescavam, coletavam frutos, viviam em comunidades. Eles habitavam e partilhavam as suas atividades do seu cotidiano em sociedade, em pequenas sociedades, tá bom? E, por fim, vamos finalizar aqui, eu vou deixar uma tarefinha para vocês aí na página 5. Pergunta, jogo rápido, página 5, bem embaixo dos sambaquis. Bora lá! Os grupos de vida nômade que habitavam no Brasil na pré-história tinham costumes. Devagar. Os nômades que habitavam aqui no Brasil durante a pré-história, eles... Deixa eu pegar a canetinha aqui para a gente marcar. Você só vai fazer um xizinho aí, tá? Eles, primeira alternativa, eram semelhantes aos grupos nômades que já estudamos em história, ou eram totalmente dos grupos nômades, dos costumes dos grupos nômades que estudamos em história. Eram iguais, semelhantes ou diferentes? Marcou a resposta certa quem disse que tinha hábitos semelhantes, porque grupos nômades na pré-história, independente de onde eu estiver falando, eles possuíam basicamente as mesmas características. Eram nômades, não tinham habitação fixa, caçavam, pescavam, coletavam frutos, dominavam o fogo, viviam em pequenos grupos, bandos entre 20 e 25 pessoas. E não tinham paradeiro fixo. Foi assim em vários locais do mundo, inclusive no nosso querido Brasil. Tá bom? Crianças, eu fico por aqui. Não esqueça de resolver isso daí, de marcar um xizinho aí.
e na próxima aula a gente continua essa historinha. Beijo, fiquem com Deus, obedeçam sempre o papai e a mamãe e lave as mãos.